Obrigado aos quase 30 mil inscritos em nosso canal. Aqui você encontra a palavra amiga do Bispo Macedo, testemunhos, orações com o Bispo Bira Fonseca e muito mais. Agora lançamos o desafio, eu e mais 3. Convide 3 amigos para se inscrever nesse canal, para que eles possam receber o mesmo que você tem recebido. Vamos divulgar a palavra de Deus. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. E quando nós determinamos, quando nós falamos Deus abençoe a todos em o nome do Senhor Jesus, aqueles que assistem essa programação e aceitam ou dizem amém lá no fundo do coração, estes são abençoados. Porque foi assim que aconteceu no Monte Hermon, quando Deus abençoou o Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus abençoou as suas testemunhas. Quando aquele monte foi separado por Deus para ser santificado o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, assim como a chuva que desce e cai sobre a terra e ela recebe, assim também é quando a bênção de Deus é passada para os que creem. E os que não creem, obviamente, ficam de fora. Mas veja só, a diferença entre aqueles que creem e aqueles que acreditam. Você vai ver agora por que muita gente diz assim, eu creio em Deus, mas a vida não muda. A vida continua aquela vidinha indecente, diria, por conta dos sofrimentos, das dores, das necessidades, das aflições. Vamos ver o texto que Jesus fala. Olha só, preste atenção nesse texto. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Isso é muito forte, João 6,35. Então, você diz assim, eu creio em Jesus, mas você é uma pessoa sedenta, aflita, vazia, depressiva, constantes dores de cabeça, insônia, nervosismo, a vida econômica é um fracasso, a vida sentimental é um fracasso, a sua fisionomia é a fisionomia da tristeza, da dor. Mesmo assim você tem crido, você diz ter crido em Deus. Não, mas eu tenho a minha religião, eu sou católico, eu sou evangélica, eu sou espírita, eu sou isso. Não importa, não importa. Você diz que crê em Deus, ainda que esse Deus seja desconhecido por você, você diz eu creio em Deus. Mas como uma pessoa pode crer num Deus desconhecido? Como é que pode? Aí é que está a diferença. Uma coisa é você crer e outra coisa é você acreditar.
Veja só, por favor, presta atenção. Quando a pessoa está namorando, ela acredita na outra, uma acredita na outra. Enquanto eu estava namorando a Esther, comecei a namorá-la, eu acreditei nela. Até que chegou o momento em que nós nos casamos. Então eu deixei de acreditar para crer. É muito simples e fácil. Quer dizer, quando a crença a entrega, a pessoa se entrega àquilo que crê. Quando a pessoa acredita, ela fica ainda esperando uma chance, uma oportunidade para se lançar e de fato crer. Então, uma coisa é acreditar, outra coisa é crer. Quando a pessoa crê no Senhor Jesus, ela se entrega de corpo, alma e espírito. Ela não deixa nada de fora, ela entrega tudo, toda a sua vida, todo o seu coração, toda a sua mente, todo o seu futuro, tudo que ela é, tudo que ela tem, tudo que ela pretende ser, ela entrega ao Senhor Jesus. Como, bispo? Como é que uma pessoa pode crer em Jesus e entregar-se completamente assim? Basta a pessoa acreditar, ou melhor, basta a pessoa praticar a palavra de Jesus. Quando eu comecei a crer no Senhor Jesus, eu comecei a obedecer a sua palavra. Então, quando uma pessoa crê na outra, ela casa com a outra, porque ela acredita na outra, e vice-versa. O casamento só prevalece, só se sustenta se houver crença da parte um para com o outro. É claro que nessa crença há dificuldade, há os sacrifícios, cada um tem que fazer um sacrifício pelo outro, não é verdade? Então, nós sacrificamos pela Esther, eu sacrifiquei por ela, ela sacrifica por mim. Mas por que nós sacrificamos um pelo outro? Porque nós cremos um no outro. Quando a gente crê no Senhor Jesus, a gente nega a nossa carne, o nosso eu, a nossa vontade, os nossos desejos, os nossos planos, os nossos projetos pessoais ficam em segundo plano. O nosso projeto pessoal, o nosso projeto final está em fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo. É isso que ele falou, é isso que ele fez. Ele disse, eu não vim para fazer a minha, mas a tua vontade, ó Pai. Quer dizer, o próprio Senhor Jesus nos ensinou como se crê em Deus. Então muitas pessoas dizem, eu creio em Deus, mas a vida continua uma desgraça, uma vergonha. É porque essas pessoas, na realidade, não foram instruídas na verdadeira crença. Elas acreditam em Deus, eu creio que você acredita, mas eu não creio que você que vive uma vida nos limites da miséria, seja ela espiritual, sentimental, emocional, física, você possa realmente crer em Deus. Eu não creio. Por quê? Porque a crença em Deus envolve um assumir. A pessoa casa com Ele, começa a fazer a vontade dEle, começa a obedecer a sua palavra, começa a colocar em prática aquilo que Ele ensinou. Vamos ler o texto novamente, por favor, para você não esquecer. Olha só, Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Não terá fome. Quer dizer, quem é pobre, que passa fome porque falta-lhe a crença no Senhor Jesus. Não foi ao Senhor Jesus. Não comeu do pão da vida. E quem crê em mim, olha só, quem crê em mim, ele não diz assim, quem acredita em mim. Ele diz quem crê em mim. Quer dizer, quem se entrega para mim, quem se rende a mim, quem casa comigo, quem faz aliança comigo, quem aceita a minha aliança, quem crê em mim, nunca terá sede, quer dizer, nunca será vazio, nunca será uma pessoa
fraca, débil e fracassada. Jesus disse: o diabo, que é o ladrão, veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida. Olha só a proposta de Deus. Eu venho para que tenham vida e vida com abundância. Não é vida miserável, não. É vida com abundância. E aqui ele mostra por que ele quer dar vida, ou como ou a quem ele dá a vida. Aquele que nele crê, aquele que obedece a sua palavra. Você pode ser crente, você conhece a Bíblia de capa a capa, você pode saber muito bem a palavra de Deus, mas se você não a pratica, você não crê em Deus. Você acredita, mas não crê. E aí? Então, há uma enorme diferença entre o crer e o acreditar. Então, você vê muitas pessoas se casam, mas não permanecem casados, porque elas não criam uma na outra. Elas acreditavam e tentaram o casamento. E o casamento foi desfeito. E há pessoas que acreditam no segundo casamento e também desfazem o casamento. E o terceiro casamento, e o quarto casamento, e o quinto casamento. Não dá certo por quê? Porque elas acreditam um no outro, mas uma na outra, mas não creem. A crença, minha amiga, meu amigo, no Senhor Jesus envolve sacrifícios. Jesus diz: quem deixar pai, mãe, filho, quem amar pai, mãe, filhos, mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não tomar a sua cruz e seguir-me, não é digno de mim. Então, veja que a crença no Senhor Jesus envolve sacrifícios do seu próprio eu. Você deixa de ser senhor do seu nariz, da sua vida, para ser servo do Senhor Jesus. É isso que acontece. E é claro, no mundo em que nós vivemos, no mundo de facilidades, de bagunça, num mundo totalmente desequilibrado, num mundo confuso, num mundo desarmonioso, quer dizer, num mundo todo cheio de problemas, quem é que quer se amarrar ao Senhor Jesus? Quem? São poucos. Então também poucos são as pessoas que são saciadas na sua sede. Poucas são as pessoas que são saciadas na sua fome. Portanto, amiga e amigo, aprenda a crer no Senhor Jesus e a sua vida nunca mais será a mesma. A sua vida depende de você. Se você crê no Senhor Jesus, você vai obedecer a sua palavra, você vai andar de acordo com ela, você vai ter uma disciplina, você vai ter uma conduta de acordo com a palavra de Deus. E aí sim, você vai alcançar os benefícios. Você vai ter pão para matar a sua fome, vai ter água para matar a sua sede. Você vai ter a vida abundante que ele promete, que ele tem prometido. Agora, se você acreditar nele, vai ficar assim, vai ficar de namorico, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Você não poderá cobrar nada dele, você não poderá cobrar as promessas dele para a sua vida. É só questão de inteligência. Uma coisa é você crer, que significa casar, se amarrar pelo resto da vida. Outra coisa é você acreditar. E acreditar é aquilo que a pessoa faz normalmente, tenta, né? Fica com um, fica com o outro, fica de namorico, seja lá o que for, eu não sei como é que é. Eu sei que a vida vai passando e a pessoa vai sofrendo, vai gemendo. Por quê? Porque não assumiu uma postura diante de Deus. Não assumiu. Se você quiser, Deus, na pessoa do Espírito Santo, tem descido sobre aquelas criaturas que nele têm crido de todo o coração, com todas as suas forças, de toda a sua alma, colocado-o em primeiro lugar na sua vida. O primeiro grande mandamento é colocar o Senhor Deus em primeiro lugar na sua vida. Graças a Deus. Vem Espírito Santo, vem me tocar e me abraçar. Tua presença é tudo que eu preciso
Jesus, por amor, se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, por amor, se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Deus creu em nós. Ele creu em mim. Ele creu em mim e por isso se deixou morrer, ser sacrificado por mim e por você. Deus creu em nós, seres humanos. Agora, para que nós possamos receber os benefícios da crença nele em nós, nós também temos que crer nele. Isso é um fato. Então não adianta, não existe harmonia, não existe casamento, não existe pacto, não existe aliança entre Deus e nós, se nós não concordarmos com ele, com a sua palavra. Quer dizer, se ele creu em mim e se deu por mim, no mínimo ele quer que eu me dê para ele também, para que então venha se completar a aliança entre nós. Isso aqui é crença. A crença envolve sacrifício. Acreditar não é suficiente. Acreditar, a pessoa fica ainda enrolando. Mas quando a pessoa crê, ela casa, ela faz qualquer negócio para assumir a outra pessoa e viver pelo resto da vida. Vamos assistir agora o testemunho do Adilson. O Adilson é um ex-presidiário. Sabe aquela criatura que sai da prisão sem ser acreditada, desacreditada de tudo e de todos, que não tem projeção, não tem futuro, não tem nada. Quem que vai acreditar num ex-presidiário? Mas Deus acreditou nele, Deus creu nele, melhor dizendo. Vamos ver a vida dele. Meu nome é Adilson, tenho 30 anos, sou daqui de São Paulo mesmo. E eu vivi com a minha mãe desde pequeno. E sempre tive uma vida assim, limitada, porém justa. Nunca me faltou nada, nunca precisei roubar, nunca precisei fazer nada
errado para poder ter alguma coisa, porque ela sempre dava conta. Eu comecei a querer ter uma roupa melhor, um tênis melhor, uma condição melhor, poder sair, porque eu via meus amigos fazendo e eu não podia. Foi quando eu tive o desejo de conhecer o meu pai. Conheci meu pai com 13 anos e lá eu vi que ele tinha uma vida um pouco melhor do que a que eu tinha. Meus irmãos tinham uma vida um pouco melhor, com ele. Com 2 meses eu já queria morar com meu pai. Passado um tempo eu descobri que meu pai pertencia a uma facção criminosa e que ele tinha aquela vida boa que ele tinha por conta dessa facção criminosa, por conta da vida que ele vivia. Aos poucos comecei a fazer pequenos assaltos, não porque ele me induzia, mas porque era minha curiosidade. Aos poucos eu comecei a fazer pequenos assaltos, fui partindo para assaltos maiores. Quanto mais dinheiro entrava e não tinha uma impunidade, mais eu queria fazer. Participei de sequestros, até que subi para assaltos de grandes cargas, assaltando caminhões, assaltando portos. Ganhei até mais respeito entre as minhas amizades por causa disso, porque eu mal tinha entrado no crime e já tinha comprado minha própria arma. Naquela época era uma coisa difícil, A gente começou a usar drogas, mas pela curiosidade também. E foi vendo que era bom e que aquilo trazia mais coragem ainda para o que a gente ia fazer. O nosso foco era sempre assalto. Eu sempre usava uma farinha, alguma coisa, para poder ter um pouco mais de coragem para aquilo que eu ia fazer. Porque os assaltos eles iam sempre aumentando, o índice de periculosidade dele sempre aumentava, Teve um dia que eu saí para assaltar e eu sempre tinha, nós tínhamos os nossos parceiros. E nesse dia eu saí com outra pessoa, eu fui com outro parceiro. Meu parceiro não quis ir e aí deu tudo errado. O plano estava tudo certo, nós íamos roubar um carro. A pessoa era filha de um delegado importante na cidade. Então iniciou uma perseguição, várias viaturas atrás, helicóptero atrás, e o carro era rastreado, pelo que nós ficamos sabendo. Então começamos a trocar tiro, eu dirigindo e trocando tiro com viatura vindo atrás. A gente se jogou do carro e foi para dentro do mato. E dentro do mato o helicóptero correndo atrás. Fiquei ali até o dia seguinte para poder sair. Queria aventura, Essa é a verdade, eu queria mais uma aventura. Então aquele negócio de segurar uma arma, de dar uma ordem, de organizar determinada situação, um determinado roubo, para mim aquilo dali era o máximo. Eu achava que estava arrebentando. A escola tomava o meu tempo, Então, saindo da escola, eu tinha mais acesso a tudo, eu tinha mais tempo para tudo. Então, eu tinha carro, moto, eu ia para onde eu queria, mulheres, a hora que eu quisesse. Dificilmente eu ia ver minha mãe. Era uma coisa assim, a cada 2 meses, uma vez por mês, até mesmo porque o crime me tomava um pouco desse tempo. Eu precisava dar atenção para o crime e acabava deixando ela de lado. Quando eu lembrava dela, já estava tarde. Meu pai ele foi preso, Então assim, a minha costa quente aqui fora, eu tinha acabado de perder. Meu pai foi preso, as coisas começaram a ficar difíceis dentro de casa. A gente começou a passar um pouco de necessidade por causa disso. Então eu comecei a ter que roubar mais pela necessidade. Cada vez que a situação apertava, eu aumentava o meu índice de roubo. Eu aumentava a minha atividade na rua, E aí começamos a vender droga, começamos a montar uma pequena boca de fumo, por alguns bens que nós tínhamos conquistado. Então já estava decidindo parar e viver só daquilo dali. Então no dia que eu fui preso foi quando eu disse, essa vai ser a minha última fita. E aí nós roubamos um carro, para esse carro nós roubamos uma carga. Esse carro tinha um rastreador e a gente não sabia. Quando nós estávamos descarregando essa carga em um determinado local, chegou a polícia e começou o corre-corre. Todo mundo correndo, cada um para um lado, a polícia vindo atrás, só que a polícia veio especificamente em mim, deixou com que todos fossem embora e veio especificamente em mim. Quando eu cheguei na Fundação Casa, eu vi o meu mundo caindo, porque ali era pior do que a escola. Ali era mais, o regime ali era mais fechado. Então lá eu tinha que ir para a escola, eu era obrigado a ir para a escola, eu era obrigado a usar aquelas roupas que estavam fornecendo ali. Então passei frio. A minha mãe não sabia que eu estava preso. Quem me visitava era a minha madrasta. Ela escondeu isso da minha mãe, um pouco porque eu pedi, para não falar ainda, e um pouco porque ela via que isso ia ser um baque muito forte para minha mãe. Eu fui transferido no dia seguinte para uma outra unidade menor, no interior de São Paulo.
E nessa unidade foi que a assistente social, ela teve que comunicar à minha mãe que eu estava preso. Quando a minha mãe foi me ver, ela já tinha emagrecido pelo menos uns 5 quilos, de tanta preocupação. Quando eu vi a minha mãe entrando naquela unidade, foi que eu caí em si. Foi que eu vi que o que eu estava fazendo não estava prejudicando só a mim, mas prejudicando outras pessoas em volta, mas pessoas que eu amava. Que por mais difícil que a situação fosse, sempre fez de tudo para dar o melhor. Ela perguntou: aonde que eu errei? O que eu fiz que não te agradou? Ela perguntava: onde que eu errei? O que eu fiz para você ter feito isso? Eu não vou te abandonar aqui, mas deixa eu saber o que eu fiz de errado para mim não fazer mais. E eu vi que o erro não era dela, o erro era meu, porque eu queria mais. Eu queria ostentar, e eu não me preocupava com o que a minha mãe pensava. Eu não me preocupava com o que ninguém pensava. E a minha mãe, ela não tinha nada. Ela não tinha dinheiro, ela não tinha o melhor financeiramente falando para me dar. Mas ela tinha Deus, ela conhecia Deus, né? E ela tentava passar isso para mim, mas eu não queria aceitar, eu não queria ouvir. Então ela sempre ia com uma palavra motivadora, uma palavra de fé, às vezes algo que o pastor pregou na igreja. Quando eu conheci o trabalho da Universal, tinha um voluntário lá dentro e ele levava várias atividades, né? Atividades tanto religiosas, né, o culto, quanto atividades, um esporte, um futebol. Conversei com esse obreiro, com esse voluntário da Fundação Casa, ele me mostrou, me abriu, na palavra de Deus ele me abriu os olhos, me mostrou o que eu deveria fazer, o caminho que eu deveria seguir. E eu aceitei aquele desafio e comecei a participar das atividades da igreja dentro da Fundação Casa, comecei a participar dos cultos, aos poucos eu fui aprendendo mais sobre os mistérios de Deus, fui aprendendo mais sobre os mistérios da fé, e quanto mais eu aprendia, mais eu queria aprender, e decidi me batizar dentro da Fundação Casa. Na época era uma coisa difícil conseguir se batizar dentro da Fundação Casa, precisava de toda uma documentação, uma autorização da justiça, mas esse obreiro, esse voluntário, ele foi atrás, ele conseguiu tudo. Aí me batizei nas águas, né? E dali em diante decidi seguir um novo caminho. Aquele batismo nas águas foi para oficializar a minha entrega, entregando a minha vida para Deus. Eu me batizei na terça-feira, né? No domingo ela não iria vir me visitar. Ela veio assim porque de repente deu para vir visitar. Ela disse que quando ela entrou na unidade, ela já viu algo diferente. Ela não sabia o que tinha acontecido. Ela me abraçou tão forte, mas tão forte naquele dia, que eu lembro como se fosse hoje, e disse assim: graças a Deus, meu filho. Ela disse assim: graças a Deus, meu filho. Agora sim eu sei que eu estou fazendo o que é certo. E a nossa conversa era diferente. Naquele dia de visita, parece que foi o melhor dia de visita, parece que foi o primeiro dia de visita. De todas as mães que saíram, ela foi a última, porque a gente queria aproveitar cada momento. E dali em diante eu vi que era aquele caminho que eu deveria seguir, porque pela primeira vez eu estava sentindo felicidade. Eu queria convencer os outros menores que estavam lá dentro que aquilo que eu estava fazendo era certo, aquilo que eu estava fazendo era o melhor caminho, né? Comecei a participar mais das reuniões dentro da igreja, lá dentro. No dia que eu saí um pouco tarde, então quando a gente chegou já estava tarde, a igreja não estava mais aberta ainda. No dia seguinte eu fui na igreja, conversei com o pastor, falei com o pastor: estou passando por uma situação assim, acabei de sair, eu quero entregar minha vida para Deus. E as pessoas na igreja, os voluntários na igreja, me abraçaram como se eu fosse filho deles, me ajudaram em tudo que eu precisava, me ajudaram a ir atrás de um emprego, me ensinaram coisas que ninguém me ensinou, né? Foram como verdadeiros amigos ali dentro, né? Quando eu ouvi falar sobre o Espírito Santo e o que ele podia fazer comigo, o que ele podia fazer na minha vida, meu desejo aumentou. E o pastor foi ensinando, foi explicando o que a gente deveria fazer, eu fui acompanhando, fui aprendendo o que deveria fazer. E naquele dia eu estava buscando com tanta força, eu queria tanto, mas eu queria tanto o Senhor Jesus, que eu falei tudo o que eu precisava falar, e quando me faltou as palavras, foi quando o Senhor Jesus desceu e me batizou com o Espírito Santo. Naquele momento eu comecei a chorar, foi uma paz tão grande, que eu nunca tinha sentido aquilo, e eu queria falar para as pessoas sobre aquilo.
Eu queria compartilhar aquele momento especial. Em casa, quando eu cheguei, era uma paz enorme. A minha vida mudou. Hoje eu sou um exemplo de filho para minha mãe. Eu sou o orgulho da minha mãe, né? Sou casado, tenho uma família, tenho uma filha. Mesmo morando um pouco mais longe da minha mãe, mas hoje eu quero estar sempre perto dela. Sou empresário, né, no ramo de transporte. Minha esposa também é empresária. Eu tenho uma vida hoje completa. Aquilo que faltava, que eu tanto buscava, foi completado pelo Senhor Jesus. Hoje eu queria agradecer primeiramente a Deus por ter me proporcionado essa oportunidade, por ter me permitido chegar até aqui. Né? Agradecer ao voluntário que esteve lá dentro daquela fundação, que lutou por mim, que correu atrás da documentação para eu me batizar, a minha mãe que não desistiu de mim, e agradecer à Igreja Universal, aos obreiros que me apoiaram, quando eu cheguei, que não me olharam com maus olhos. Eu não consigo me ver sem o Espírito Santo, não consigo ver, tomar decisões, fazer alguma coisa sem antes ter a direção do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo é Ele que consola, é Ele que mostra, né, que há uma saída. Olha só, o que ele era e o que ele é hoje, a diferença. Você não consegue observar essa brutal diferença? Pois bem, é isso que o Espírito Santo faz. E eu queria falar para você, presta bastante atenção, você que tem uma fisionomia caída, prostrada, por mais que você passe base, batom, pinte a sobrancelha, por mais que você se arrume, os seus olhos são caídos. Você, quando se olha no espelho, você se vê um peixe morto. Pode estar pintado, mas os olhos, você sabe que os olhos são a lâmpada da alma. Então a sua alma está gemendo, sofrendo, urrando de dor. Então os seus olhos estampam essa tristeza, essa dor que você sente, porque lhe falta o Espírito Santo. Veja o que aconteceu com esse rapaz. Aconteceu com ele uma metamorfose, uma transfiguração, uma transformação por causa da descida do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo está pronto para vir sobre você, mas primeiro você tem que crer no Filho dele. Nós vamos assistir agora outro testemunho extraordinário, magnífico. Quando se fala em muçulmano, quando se fala em árabe, as pessoas logo pensam em homens bombas, destruidores, terroristas. Não é verdade? Logo vem a imagem de terrorista. Eu quero que você veja o que foi a vida deste muçulmano. Chamo-me Abubakar Chamomar, venho numa família muçulmana, entrei na Igreja Universal com vários problemas. Esses problemas eram doenças, tinha problemas de rins, tinha asma, problema de asma crônica. Com aqueles problemas, os meus pais me levaram em vários lugares, como no Bruxo, já fomos nos hospitais, nas clínicas, hospitais fora, como África do Sul. Chegaram a me levar até Portugal. Eu era um homem muito religioso, mas naquilo, com a minha religião, eu não conhecia Deus. Mesmo frequentado 5 saladas por dia, eu era uma pessoa triste, vazio. Com aquele meu vazio, já tentei suicídio. Porque, para mim, acabando com a minha vida, eu pensava que vou acabar com tudo, com aquele meu sofrimento, com aquele sofrimento que eu tinha dentro de mim. Porque, para mim, não valia mais nada de estar ali a frequentar e a falar, ouvir de Deus, e eu continuar na mesma forma, do mesmo jeito. Para mim não fazia sentido. Numa madrugada, que eu estava passando mal nessa madrugada, eu vi um testemunho passando na televisão. E naquele testemunho passando na televisão, ali eu vi a minha vida. Eu falei, poxa, aquilo me chamou a atenção. Aquela pessoa que estava a falar
Era tudo que eu passava. Doença, tudo. Ele falou da minha vida. Eu falei, poxa, e agora? Eu falava mal da Igreja Universal, eu não queria saber da Igreja Universal. E agora? E esse senhor foi curado já na Igreja Universal. Então, foi numa sexta-feira, naquele dia não falei nem para minha família, nem para minha mãe, não falei para ninguém, porque eu me criticaram. Aí o homem de Deus que estava lá naquele dia orou por mim, me orientou, disse, é possível sim, esse teu problema, você vai sair daqui livre, é só você pegar firme. Ali eu vi a igreja como única porta, única oportunidade que eu tinha. Eu falei, aqui ou tudo ou nada. Eu não saí na igreja da mesma forma que eu entrei. Saí diferente. Ali veio o processo da libertação. Fiquei curado daquelas doenças que eu tinha, asma. Aí a minha família disse, ou você fica à igreja, ou você continua na nossa religião. Porque na nossa família não tem ninguém que é cristão. Não tem. Você conhece alguém que é cristão na nossa família? Eu falei, não. Então, você? Então, ou você fica aí na tua igreja, ou você fica na nossa religião muçulmana e continua nossa família. Ali eu não escolhi nem a igreja, não escolhi nem a minha família. Eu escolhi Jesus. É ali tive vários problemas, eu enfrentei vários problemas. Eu lembro que minhas irmãs falavam que você não pode mais chegar na nossa casa, você já não faz parte de nós. Sofri várias rejeição na minha família, nos meus amigos que eram muçulmanos, que íamos junto na mesquita. Eles já não queriam sentar comigo, não queriam mais conversarem comigo. Eu sofri, mas aquilo eu não larguei o Senhor Jesus. Mas eu fiquei curado, mas dentro de mim havia um vazio que eu não sabia como explicar. Chegou numa época que era jejum de Daniel. Jejum assim, que jejum é esse? O que eu sei, jejum único que existe é de Ramadã. Agora eu não sei esse jejum de Daniel, se existe outro jejum de Daniel. Aí o pastor me explicou, olha, esse jejum é desligar-se da informação, que é futebol, que é ler jornal. E naquilo eu via diferentes pessoas na igreja. Os obreiros, pastores, tinham aquele brilho nos olhos. Falei, não, eu quero ser assim. Eu lembro-me de 3 em 3 horas eu fazia jejum, orava, buscava o Espírito Santo de madrugada, eu lia a Bíblia. Poxa, aquilo foi uma experiência. E lembro-me que foi muito cedo, fui a primeira pessoa a chegar na quarta-feira. Eu falei, hoje. Eu ali só era hoje, eu falava só hoje. Então eu sentei, começou a reunião. Chegou na época de busca, eu comecei a buscar. Eu lembro-me que busquei de toda a minha força, me humilhei. Ali o Espírito Santo me batizou. Eu não senti nada naquele dia, mas eu saí na reunião diferente. Com uma paz enorme que eu não sabia como explicar. Aquele vazio dentro de mim já não tinha mais. Desde naquele dia que o Espírito Santo entrou em mim, não foi a mesma, não fui a mesma pessoa. No meu agir, os meus atitudes, tudo mudou. O Espírito Santo tudo mudou, tudo. E se não fosse Jesus que eu encontrei na igreja, poxa, hoje não estaria aqui vivo a falar. Para minha família, para o mundo, para amigos, a minha vida não tinha solução. Quem me vê hoje, meus amigos que me veem hoje, diz, poxa, na verdade Deus muda, Deus transformou a tua vida. Realmente, hoje a minha família que era muçulmana, a maior parte hoje já estão na igreja comigo. Estão a buscar, só vendo o meu testemunho. Para uma pessoa que entrou doente na igreja, para uma pessoa que criticava, para uma pessoa, poxa, que um dia falou mal dos pastores, falou mal da Igreja Universal. É aqui onde eu encontrei a vida. É aqui onde eu encontrei o Senhor Jesus. É aqui onde eu tive sentido de viver, de continuar a viver. Para mim o Espírito Santo é meu tudo. Não tem nada que me apego neste mundo além de Ele.
não tem algo que está acima dele. Eu coloco o Espírito Santo em primeiro lugar, mais que a minha família, mais que o que eu tenho, não coloco acima do Espírito Santo. Para mim foi um grande milagre de receber o Espírito Santo, porque ele mudou e tem mudado a minha vida até os dias de hoje. Para uma pessoa que não tinha esperança nenhuma, aqui eu encontrei esperança. Para uma pessoa que não tinha perspectiva nenhuma de vida, aqui tenho perspectiva. E eu me sinto hoje uma pessoa realizada. Amém. É maravilhoso, né? O que o Espírito de Deus faz na vida da pessoa. Veja que não é a religião. Não é a religião. Não é a Igreja Universal. É o Espírito que dirige a Igreja Universal, o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, quando vem, minha amiga, meu amigo, a primeira coisa que acontece é a paz. Ele enche a gente de paz. Olha, quando o Espírito Santo veio sobre a minha vida, isso faz 54 anos que ele veio sobre a minha vida. A paz nunca saiu de dentro de mim, nunca. Mesmo nos momentos tempestuosos, nas tribulações, nas dificuldades, ele me confortava, me consolava, me segurava. E essa é a paz que nós queremos que você tenha. Mesmo diante das lutas, das dificuldades, você vai prevalecer, permanecer, porque a paz é interior. Do lado de fora é guerra, mas do lado de dentro, que é o mais importante, aqui dentro, a paz. Talvez você seja uma dessas criaturas que está buscando isso, a paz. Então aproveite e entre nesse jejum de Daniel, vá numa igreja universal do Reino de Deus mais próxima da sua casa e assista a reunião, procure um pastor, um bispo, um obreira, que vai orientar o que você deve fazer para receber o Espírito Santo. Agora, eu queria que você assistisse mais um testemunho de pessoas que foram, digamos, vítimas das notícias falsas, do fake news. Meu nome é Jorge Virgínio Carvalho, tenho 48 anos, sou advogado. Eu conheci a Universal nos anos 90 e da pior forma possível. Eu conheci através de jornais, através de revistas, através de pessoas que falavam muito mal da Igreja Universal. E falavam muito mal dela, que era uma igreja que só tinha pessoas desqualificadas, pessoas que davam tudo o que tinham, pessoas que não pensavam, que tinham lavagem cerebral, que o Bispo Macedo em especial, né, que naquela época se falava muito do Bispo Macedo, que o Bispo Macedo ela tomava tudo das pessoas através de uma lavagem que se fazia. Isso era bombardeado diariamente, tanto nas revistas quanto na televisão, jornal escrito. Dava-se muita importância e da pior forma possível. O evento do Maracanã, aquilo me chamou muita atenção e eu lembro que eu vi na Globo, né, onde mostrava os pastores saindo com as sacolas de pedidos e ali foi colocado que eram sacolas de dinheiro. Aquela multidão toda estava sendo enganada naquele momento. E aquilo só serviu para despertar a minha ira. Eu me deixei levar pelas informações falsas. Chegava a ser ódio pelo fato de imaginar como que ele pode enganar tantas pessoas, né, tirar o pouco que aquelas pessoas tinham, e ele tirava. Então eu achava desumano aquilo, mas eu não conhecia o Bispo Macedo, eu não conhecia bispo nenhum, eu nunca havia entrado numa igreja e tinha nojo. Eu tinha nojo quando se falava da Igreja Universal, quando se falava do Bispo Macedo, quando se falava dos seus pastores. E de lá para cá aquilo ficou sendo uma verdade. Eu tomei aquilo para mim como uma verdade, de que a Igreja Universal, junto com seus pastores e bispos, não prestavam. Eu tinha uma vida destruída, porque eu morava de favor, né? Eu não conseguia estudar, vida sentimental não tinha, então não tinha absolutamente nada. Eu vivia por viver. Eu não tinha perspectiva de vida. Mesmo com todo esse preconceito, já formado, eu achava que não tinha nenhum problema. E mais tarde eu percebi que tinha. E eu só consegui perceber este problema depois de receber uns 5 convites e recusá-los. Eu acabei indo. E isso foi no ano de 2008. E de lá para cá,
eu não saí mais da igreja. É uma frase que eu não esqueço até hoje, que você tem que ter a fé inteligente, a fé racional. Como um operador do direito que busca a verdade, eu não me atentei para isso. Eu estava de uma forma tão cego que eu não percebia de que eu tinha que buscar esta verdade para saber o que estavam falando do bispo era ou não verdade. Aí eu percebi de que não era nada daquilo, muito pelo contrário. Até porque eu vivia na igreja católica e nada acontecia na minha vida, porque lá era diferente. E quando eu cheguei na Igreja Universal, eu percebi de que ali tinha um Deus vivo, ali as coisas eram ativas. Então hoje eu tenho uma vida de qualidade em todos os sentidos. Hoje eu sou um profissional reconhecido, hoje eu tenho uma família que eu conquistei na Igreja Universal, hoje eu tenho uma vida espiritual sólida, eu tenho a certeza da minha salvação, eu tenho o Espírito Santo, e tudo isso só foi possível na Igreja Universal, que me apresentou um Deus vivo. Hoje eu me envergonho de tudo que eu fiz, eu me envergonho de tudo que eu fiz, de tudo que eu falei da igreja, do Bispo Macedo e dos pastores. Eu aproveito essa situação para pedir desculpas a ele, de que eu fui tolo, de que eu fui ignorante, mas eu sou muito grato pelo fato de, através dele e da Igreja Universal, eu conhecer Jesus. O tempo que eu fui preconceituoso eu perdi. Eu poderia estar muito adiante. Deixa o preconceito de lado. Tá? Esse preconceito até aqui não te levou a lugar nenhum, como também não me levou antes de chegar à Igreja Universal. E venha conhecer, dê uma oportunidade para Deus, para o Espírito Santo. E se você não gostar, se a tua vida não for transformada, você não precisa vir mais. Aqui é completo. Aqui não se faz nada pela metade. Aqui a libertação é completa. Meu nome é Francine, tenho 35 anos e antes de eu chegar na Igreja Universal, eu fui uma jovem que por muitos anos na minha vida fui viciada em drogas. Eu vivia para fumar maconha, uma busca incessante por algo que eu não sabia. Eu não dava valor à minha família, né? Eu tenho uma família linda, pai, mãe, irmãs. E qualquer situaçãozinha que tinha em casa, eu me refugiava em viajar, em largar tudo. Eu cheguei aí para o Uruguai, de Santa Catarina, até o Uruguai de ônibus. Fiz uma viagem arriscada, longa, para usar todos os tipos de maconha que eu ouvi falar que era um país que podia fumar liberado na rua. E de lá eu fui para a Argentina, frequentei lugares sombrios, né, em busca da droga. Arrumei minhas malas e fui para a Itália. Uma parte da minha família mora lá. A minha tia já é membro da igreja há muitos anos. E quando eu cheguei lá, ela falou para mim, vamos à igreja. E fui. E eu ouvi uma palavra. Então dali eu decidi me entregar para Jesus. Busquei a minha libertação assim que eu confessei, porque até então eu não confessava que eu era viciada. Eu descobri que Deus podia, primeiramente, me curar daquele vício. Logo após, eu ouvi falar do jejum de Daniel. E eu perguntei para as pessoas, porque eu não sabia nada, eu perguntei o que é isso? E aí me disseram que era um jejum voltado para a busca do Espírito Santo. E eu perguntei mais uma vez, e o que é isso? O Espírito Santo é o Espírito de Deus que te preenche e que te sustenta, né, na presença de Deus, nessa caminhada da fé, que te dará força. E aí eu me agarrei naquela palavra e falei, eu quero isso. Dali eu já me preparei para o jejum de Daniel antes mesmo dele começar. Eu procurei saber o que era esse jejum, informaram que era abrir mão de rede social, mensagens seculares, mas eu não tinha vício disso. Então, como eu percebi que era algo tão grande de Deus, eu teria que dar muito mais do que aquilo. Então eu me autoavaliei.
eu pedi para que Deus me mostrasse o que é que verdadeiramente ia doer em mim, né? Para poder eu receber o Espírito Santo. Eu jejuei. Eu não sabia muito o que era jejuar, como era jejuar, como hoje eu sei. Mas na minha fé, na fé que o Espírito Santo depositou em mim, na sede que eu tinha de receber. Então foi eu e Deus. Eu falei para Deus, eu quero, eu vou conseguir. No 5º dia do jejum de Daniel, logo após, mais uma vez, eu fiz uma autoanálise e aí eu avaliei verdadeiramente o que eu estava dividindo com o Espírito Santo. Eu tinha muitos sonhos, eu tinha desejo de construir uma casa na praia. Eu estava muito chateada porque eu estava de favor na casa da minha tia. Então tudo aquilo, todo aquele orgulho, toda aquela vaidade, toda aquela ansiedade, todo aquele medo de saber como eu ia conseguir, como eu ia conquistar, toda a bagagem que eu levei comigo para lá, eu cheguei em casa, me ajoelhei no sofá e falei para Deus, olha, eu cheguei aqui dessa forma, eu cheguei aqui com essas vontades, eu cheguei aqui desse jeito, eu estou carregando essa bagagem. E citei para Deus, né, cada uma situação. E no momento em que eu falei para Deus, toma, não quero mais nada disso. Nada disso é mais importante do que o teu Espírito. E aí aconteceu. No momento em que eu entreguei para Deus o que eu estava carregando, junto com todo o sacrifício que eu fiz, Deus veio e mudou a minha vida. Eu antes exalava o odor da droga. Hoje eu exalo o perfume do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele hoje, para mim, eu posso estar onde for, sozinha. Eu posso não ter ninguém ao meu redor. As situações podem acontecer. Tanto é que eu voltei para a casa dos meus pais. Hoje eu vivo com a minha família. Eu aprendi a amar a minha família de verdade. Eu aprendi a respeitar a minha família, a entender que nós não somos iguais, que eles não têm que ser como eu achava que eles tinham que ser. Eu aprendi a olhar para mim. Eu aprendi a olhar que eu tenho que ser diferente para que a minha família também seja diferente. O Espírito Santo me dá direção do que eu tenho que fazer na minha vida financeira, na minha vida sentimental, na minha família, em tudo. Sou uma mulher casada, né? Deus me deu um marido, um homem de Deus, um homem que, né, estamos na mesma fé e hoje eu sou completa. Eu não preciso de nada externo para ser feliz. Eu não preciso mais buscar em viagens. Amo viajar, lógico, mas hoje eu não largo a minha vida, eu não largo o que eu tenho que realizar com Deus para ficar perdida, girando, correndo atrás do vento. Eu não posso viver sem o Espírito Santo. Eu posso viver sem os meus sonhos, sem os meus projetos, sem tudo ao meu redor. Mas sem o Espírito Santo eu não sou nada. Nada e eu não posso nada. Há um doce Espírito aqui. Já posso sentir o seu poder, inundando meu viver, transformando. Meu Pai querido e amado, meu Senhor, meu Deus, em o nome do Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, nós entramos na Tua presença neste momento, na certeza de que os Teus ouvidos estão atentos às nossas palavras, especialmente as palavras que essa pessoa que está me ouvindo, assistindo nesse momento, está passando. Qualquer que seja a sua dor, a sua angústia, qualquer que seja a sua situação, por mais crítica que seja, os teus ouvidos estão atentos para todos os que te invocam com sinceridade. O Senhor disse que
O Pai é quem nos envia ao Senhor Jesus. E aqueles que vêm ao Senhor Jesus, de maneira nenhuma são lançados fora. Então, meu Senhor, venha ao encontro dessa criatura que me ouve. Venha ao encontro da sua situação, seja de problema de insônia, de medo, de nervosismo, de depressão, doenças físicas, doenças espirituais, problemas econômicos, sentimentais, quaisquer que sejam os problemas que essas criaturas estejam vivendo, eu peço que o Senhor venha interferir agora na vida delas, que venha trazer um alívio, que venha dar sinais de que o Senhor ouviu as nossas súplicas. Ó poderoso de Israel, mostra para essa gente que só o Senhor é Deus, que não existe nenhum outro. O Senhor é único e o Senhor está acima de tudo. Nada existe acima de ti, nem ar existe acima de ti. Então, o Senhor não aceita ficar em segundo plano em nossas vidas. É tudo por tudo. Quando nós nos entregamos 100% para ti, o Senhor se entrega 100% para nós. É uma troca. Essa troca, meu Pai, é vital para que a nossa vida venha ter sabor. E é o que eu te peço por todo este povo que me assiste, que ouve e que ora comigo. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço e agradeço, e todos que creem digam amém e graças a Deus. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo. Pois é, minha amiga, meu amigo, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela deixa de correr atrás da bênção, a bênção que vai correr atrás dela, ela se torna a própria bênção. Quando a pessoa recebe o Espírito de Deus, ela se torna a própria bênção. Essa é a fé da Igreja Universal do Reino de Deus. É a fé na palavra dele. E no dia 26 nós estaremos lá no pico do Monte Hermon, o Monte da Bênção e da vida eterna. O Monte Sagrado. O Monte Hermon tornou-se um monte sagrado, porque Jesus foi ali e ali ele foi transfigurado na frente de todos os seus discípulos. 3 discípulos vieram com ele como testemunhas físicas e 2 discípulos vieram lá do céu, foi o Moisés e o profeta Elias. Então nós vimos que esse monte tem algo a nos dizer, a nos passar. Nós vamos ficando por aqui e até amanhã neste horário, nesta emissora. Deus abençoe a todos e até lá, em nome de Jesus. Se atentamente ouvir a Deus